Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos falar de fundos imobiliários e eu trouxe aqui o Marcos Correa. Tudo bom, Marcos? Tudo ótimo, sempre um prazer estar aqui. Obrigado. E hoje a gente vai falar sobre um dos fundos mais populares, um dos fundos que tem mais crescido, o HCTR, Hectare, né? Hectare. Beleza, mas antes, já sabe, né? O que tem que fazer? Se inscreve no canal e deixa o seu like. É isso aí. Bom, Marcos, para quem não sabe nada sobre o Hectare, o cara ficou os últimos 2 anos sequestrado num cativeiro lá no Afeganistão, soltaram ele e agora voltou para terra aqui e descobriu que tem um fundo novo aí, Hectare, né? HCTR, né? Ele é um fundo de 2018, então ele vai fazer ainda 3 anos, agora em agosto, inclusive. Ele é um fundo de papel, então ele é um fundo de papel que investe em dívidas imobiliárias, mais especificamente naquelas envolvendo construção. Então, loteamento, multipropriedade, coisas desse tipo é o foco desse fundo. E por ser um fundo high yield, que foca em taxas maiores, em ter uma rentabilidade maior, se expor mais ao risco, ele acabou pagando bastante, que foi justamente o porquê que ele se popularizou tanto desde praticamente o momento que ele nasceu. Assim, ele teve alguns meses ali meio desconhecido, depois passou isso, só realmente subiu em termos de patrimônio, em termos de cotista, de rendimento, ele se popularizou realmente. Você poderia dar um exemplo de uma operação que você conhece deles, assim, ou a operação média que ele faz? Se você olhar no portfólio dele, você provavelmente vai ver várias coisas envolvendo Gramado. Então, hotéis em Gramado, e a gente consegue ver taxas, por exemplo, coisas como IGPM. Agora já mudou um pouquinho, porque houve uma mudança no portfólio, mas a gente via coisas como IGPM mais 12, mais 13, até IGPM mais 17, a gente já viu, que são realmente taxas exorbitantes. Então você vê que ele se expõe a um setor que tem potencialmente uma certa insegurança aí sobre o retorno sobre a garantia do retorno, o setor hoteleiro, numa outra região, ainda mais nesse tipo de operações com taxas tão altas, a gente fica naquela dúvida de será que as pessoas, né, os devedores vão conseguir honrar com esse tipo de compromisso? Então é realmente um fundo que se expõe a esse tipo de setor com taxas muito altas e, enfim, trazendo esse retorno aí, tentando trazer esse retorno acima da média. Beleza, e é um fundo que cresceu bastante, já tem 1,7 bi, né? Como é que foi esse crescimento? Foi assim, emissão atrás de emissão. Esse é um daqueles fundos que, junto com o Iridium e os outros high yield, vem fazendo emissão atrás de emissão, sempre restrita, o que agiliza as coisas e sempre em escala maior. Então ele está até com uma emissão em andamento. A gente tem aqui o dado atual de 1,7 bilhão de patrimônio, mas se ele fizer a captação total dessa emissão que está em aberto, ele vai para mais de 2 bilhões, acho que é 2,3 se ele captar tudo. Então ele vai virar ainda um dos maiores fundos da bolsa de papel. Legal, vai passar o Iridium? Não, o Iridium também está em emissão. Ele está em emissão, então provavelmente não vai passar por conta disso. Mas as duas emissões, inclusive, são de 600 milhões, a do Iridium e a do HCTR. Bastante dinheiro. E fala um pouco aí da taxa de administração e a taxa de performance, né? O pessoal lá deve ter ganhado uma bela performance aí nos últimos meses, certo? Exato. A taxa de administração ela não foge muito da média, é 1,2% ao ano, levemente acima da média, sim, mas a taxa de performance é onde se destaca um pouco, porque é 10% do que exceder 100% do CDI. Então é uma taxa envolvendo o CDI, sendo que o portfólio é mais IGPM e IPCA. E me fala uma coisa, muitos investidores vão em ferramentas como Funds Explorer, FIIs, etc. e elencam lá do maior para o menor o dividendo. E vai ver o Hectare aí pagando quase 20% nos últimos 12 meses. A pergunta é, esse yield é sustentável? Então, esse é o ponto mais importante que você precisa analisar nos fundos imobiliários. Entenda da onde veio a renda, por que ela é o que ela é, para onde ela vai. E não é sustentável nesse patamar, porque se você olhar 2020, o IGPM começou a acelerar de uma forma assim que a gente nunca viu. Ele chegou aí a quase 40% no acumulado. Então é um valor realmente de outro universo. E o portfólio do HCTR na época era muito voltado para o IGPM. Então, por conta disso, ele conseguiu pagar muito mais. Porque o portfólio de um fundo de papel é mais reativo a essas oscilações do índice. Ele paga lá uns juros mais uma correção monetária, que é paga para você todo mês. Então, o IGPM sobe, o fundo paga mais. O IPCA sobe, o fundo paga mais. Todos que tiverem esses indexadores. Então, o HCTR ele conseguiu se aproveitar muito em 2020 do IGPM. De lá para cá ele reduziu bastante a exposição, eu tenho até um gráfico aqui mostrando que ele tem aproximadamente 20% hoje de IGPM, então ele já alterou um pouquinho esse portfólio. Antes era muito mais, hoje agora está mais em IPCA, com um pouquinho mais da metade do portfólio. E com o IPCA subindo, aí tende também a oscilar os rendimentos para cima. Você acredita que esse dividendo vai ser quanto nos próximos 12 meses? Olha, ele tem pagado aí um pouco abaixo de R$2. Então isso daí dá 1%, 1,3% mais ou menos aí do que ele vem pagando recentemente.
Com o IPCA subindo e o IGPM com uma ideia de descer, imagino que ele deva manter alguma coisa nesses patamares, acima de 1%, né? Legal. E é um fundo high yield, isso significa que tem riscos também, né, pessoal? Nunca compre um ativo somente pelo yield. Você tem que entender o risco que tem por trás. E todo high yield vem com risco bastante alto, ou pelo menos acima da média, certo? É lógico, a gente não vai ter uma rentabilidade tão alta de graça assim, senão todo mundo investia nisso, todo mundo ganhava dinheiro com isso, todo mundo saía feliz disso. Mas não, é porque ele se expõe realmente a um setor que é mais arriscado. Que nem eu mencionei, construção tem muitos riscos ali, ainda mais dependendo do setor da construção, mais risco ainda. E tem um detalhe também, fundo de papel pode ter uma senioridade nas cotas ali. Então ele pode se expor a um tipo de cota de um CRI, que é mais arriscada que a outra. No caso aqui a gente tem um gráfico também que mostra que ele está um pouco mais de 60% na cota sênior, que seria a cota mais segura, a que tem preferência de receber os rendimentos. Mas ele tem ali mais ou menos 1/4 do portfólio em subordinadas, que seria justamente a outra ponta. Aqui não tem preferência de rendimento, tem aí um risco de não ter o rendimento caso dê algum problema no pagamento das dívidas e tudo mais, mas tem uma rentabilidade a mais por isso. Então ele se expõe a esse risco também, além do risco do setor, tem esse risco também do tipo do CRI. Então, obrigado, Marcos. Eu acho que deu para tirar várias dúvidas aqui sobre o HCTR. Sim, paga um dividendo acima da média, mas isso vem com preço, com risco maior, certo? Com certeza. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente quer passar aqui nesse vídeo. Queria aqui agradecer a sua querida presença por nos acompanhar aqui até o final desse vídeo. Já dá aquele joinha, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.